A Bíblia também nos mostra como descobrirmos a vontade de Deus. Para descobrirmos a vontade de Deus, primeiramente eu quero ler para você um texto que está em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Esse texto mostra uma das grandes vontades de Deus para todos os seus filhos. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, aqui na nova versão, na King James atualizada. Outras versões, culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como podemos descobrir e experimentar a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O texto diz assim, ó: devemos oferecer o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, né? Fazemos isso quando nos privamos de práticas pecaminosas. Obviamente nem sempre conseguiremos, infelizmente, mas temos que continuar no processo de santificação para desenvolvermos isso e oferecermos o nosso corpo a Deus, e não oferecermos o nosso corpo para a maldade, para o pecado. E aí diz aqui que Deus quer que passemos por uma renovação mental. E esta renovação mental envolve não se amoldar ao sistema deste mundo. Então o mundo caminha para uma direção. O cristão que deseja descobrir a vontade de Deus, ele precisa caminhar por outra direção e não se amoldar ao sistema deste mundo. Ou seja, o cristão, para conhecer a vontade de Deus, ele tem que confiar na lógica de Deus e não confiar na lógica humana, não convertida. Ok? A lógica de Deus deve de estar acima. E aqui eu aproveito esse texto, né, para relacionar para você aqui algumas dicas, para você descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Primeiro, peça ao Espírito Santo quais são as áreas da sua vida em que você precisa melhorar, né? Você pode fazer uma autoanálise, você pode utilizar algo chamado Roda da Vida, tá? Roda da Vida, você pode pesquisar Roda da Vida na internet. É um círculo, né, em que há várias áreas da vida e você é estimulado ou estimulada a dar uma nota de 0 a 10 a cada uma dessas áreas. E quando você faz essa atividade eu ensino, né, aos meus alunos do curso de Inteligência Financeira Bíblica, você consegue ter um raio-x da sua realidade. E quando você tem um raio-x da sua realidade e vê áreas na sua vida que precisam ser mudadas, o próximo passo é você pedir ajuda a Deus e montar um plano de ação para trabalhar as áreas que receberam a menor nota. Então peça ajuda ao Espírito Santo e identifique, por meio dos insights, por meio da leitura da palavra, o que você precisa mudar, e por meio da Roda da Vida identifique também quais são as áreas da sua vida que você precisa melhorar, tá? Depois que você identificar essas áreas, você tem que dar o segundo passo. Obviamente, pedir ajuda a Deus para trabalhar estas áreas deficientes. E isso é óbvio, porque em João 15,5 Jesus disse o seguinte, que sem Ele nada podemos fazer. Ele é a videira e nós somos os ramos. Um ramo só pode ter vida e dar fruto se estiver ligado à videira.
Então você e eu só podemos ter uma vida plena e darmos frutos neste mundo se estivermos ligados à videira, que é Jesus Cristo, tá? Então esse seria o segundo passo. Pedir ajuda a Jesus, porque sem ele nós nada podemos fazer. E terceiro passo, que eu também ensino no meu curso e mentoria de inteligência financeira bíblica, monte um plano de ação, né? Você vai montar um plano de ação para melhorar as áreas da vida em que você está deficiente. Por exemplo, você percebe que você precisa cuidar mais da sua vida emocional. Aí você pode colocar no plano de ação, por exemplo, vou ler algum livro, né, sobre psicologia, vou fazer psicoterapia, vou fazer atividade física, vou praticar respirações profundas, né? Vou evitar alimentos estimulantes e por aí vai. Você coloca no plano de ação o que você vai fazer, as suas metas e uma data para início de cada uma dessas atividades e uma data de término também para esse plano de ação. Porque o cérebro, ele precisa de especificidade. E se você fizer algo simplesmente genérico, ou seja, eu quero melhorar a minha vida psicológica, o teu cérebro não vai te ajudar e te dar recursos para isso acontecer. Então seja específico, coloque uma data de início, uma data final, e com certeza, com a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir montar este plano de ação e fazer com que a sua vida flua melhor e tenha mais qualidade. Só que, além de ouvir, além de conhecer e de descobrir a vontade de Deus, nós precisamos ter a disposição de ouvi-lo. Não adianta eu descobrir a vontade de Deus para a minha vida se eu não quero ouvi-lo. Isso aconteceu e a lição nos mostra um exemplo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, verso 12, até o capítulo 3, verso 18. Um exemplo aqui foi o sacerdote Eli. Deus havia advertido ao sacerdote Eli de que os filhos dele eram ímpios. Estavam sendo um péssimo exemplo para todo o povo de Israel, estavam extorquindo, praticando imoralidades. Só que Eli não demonstrou estar disposto a ouvir os conselhos de Deus. Ele meio que deixou que os seus filhos continuassem sendo aquilo que Deus não queria que eles fossem. E infelizmente, Eli colheu resultados terríveis, bem como os seus filhos. Porque nós podemos comparar isso a um medicamento. Se um médico te recitar um medicamento e você não tomar ele, você não vai ser curado, a não ser que, óbvio, Deus decida curar você de forma sobrenatural. Mas, no geral, se você tem um medicamento e não faz uso dele, não vai adiantar nada. Da mesma forma, você tem conselhos de Deus, você ouve a Deus, lendo a sua palavra, por meio da oração, por meio de um sermão, por meio do estudo bíblico, e aí você não tem disposição para aceitar o que ele diz, a cura não virá para você. Você não está aceitando o remédio divino para a sua vida, que é a palavra dele, a lei dele, os ensinamentos dele.